Senhoras e senhores, boa noite. Sejam bem-vindos. Essa é a cerimônia de lançamento da revista da Advocacia de Rondônia. É a primeira revista jurídica de nosso estado, produzida de maneira independente, sem fins lucrativos e destinada a divulgar artigos assinados pelos grandes representantes dos mais diversos ramos da advocacia rondoniense, cada qual desenvolvendo opiniões e teses sobre os mais relevantes e atuais temas do sistema jurídico brasileiro. Eu sou Marcos Vinícius Rivoiro, sou professor de Direito da Fundação Universidade Federal de Rondônia, a UNIR, estou em Rondônia desde 1981, sou doutor em Direito da Cidade pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Tenho aqui algumas informações e vou apresentá-las a partir de agora, porque são informações de bastante importância. Está sendo, então, nesse momento, lançada no estado de Rondônia a revista da Advocacia de Rondônia, mostrando um exemplar. A gente sabe o que teremos na revista da Advocacia de Rondônia. Veja o seu primeiro número, um colorido especial e temas de altíssima relevância. Você terá a sua, com certeza, muito em breve. Vamos explicar a forma pela qual você pode conquistar a sua revista que estamos lançando nesse momento. Nessa super live, os advogados e advogadas que publicaram artigos na revista vão encontrar com todos nós. Está entrando no ar, nesse instante, o site www.revista-ro.adv.br e serão entrevistados os advogados e advogadas que publicaram artigos neste site também. E assim, nós vamos dar início à nossa sequência aqui nesse momento. Assim, damos início convidando para que vocês saibam como essa live foi montada. A live está sendo transmitida pelo YouTube, pelo Facebook e pelo site Tudo Rondônia. Todos os cuidados com a proteção dos convidados estão sendo tomados. O que faremos aqui é uma grande inovação. Estamos criando um drive-thru, isso mesmo, um drive-thru de entrevistas. Os advogados estão separados em 8 ambientes, aguardando o horário de entrada e o horário da sua entrevista. O entrevistado vai entrar, conceder sua entrevista e sair. Só a partir de então, o próximo entrevistado será convidado, evitando dessa forma aglomerações. O câmera responsável pela filmagem se encontra em outra sala, aqui em frente, todos fazendo uso de máscara e dessa forma estão todos seguros e atendendo aos requisitos de distanciamento. Dessa forma, a partir de agora, a revista está disponível, isso mesmo, disponível para download, e é gratuito o download. Anote o endereço. Mais uma vez, falamos para você, www.revista-ro.adv.br. Entra lá, clica em download e baixa a revista no seu computador ou no seu celular. Isso mesmo, é gratuito e você pode compartilhar à vontade. O site vai automaticamente remeter todo o conteúdo da revista para o seu e-mail. É muito simples. Faça isso, você vai gostar, tenho certeza. Dessa forma, vamos nesse instante convidar a pessoa que idealizou esse projeto e tornou esse projeto existente, concreto e viável. Estou falando da doutora Zênia Sernov, coordenadora da revista. Zênia Sernov exerce a advocacia há 26 anos. É autora de diversos livros, entre eles este aqui,
Greve dos Servidores Públicos, uma obra lançada pela doutora Zênia Sernov, que é muito utilizada pelos advogados. Outra obra, também da doutora Zênia, é o Estatuto da OAB, Regulamento Geral e Código de Ética, interpretados artigo por artigo, um trabalho maravilhoso da doutora Zênia Sernov, ao lado do doutor Hélio Vieira. E temos também uma outra obra da doutora Zênia, que eu faço questão de trazer para vocês. Honorários advocatícios, questão importante para todos os advogados, já que a nossa audiência é, na sua grande maioria, formada por advogados. Honorários advocatícios, também de autoria de Zênia Sernov, em parceria com Hélio Vieira. Dessa forma, Zênia Sernov, ela é também membro da Academia Rondoniense de Letras. Por favor, doutora Zênia, seja bem-vinda à nossa live especial. Doutora Zênia. Boa noite. Boa noite. Primeira pergunta que eu faço para a senhora. Como surgiu o projeto dessa revista? Boa noite a todos, boa noite àqueles que estão assistindo a live. É uma honra tê-los com a gente. Bem-vinda à Advocacia de Rondônia. Estou muito orgulhosa de estar apresentando aqui a revista da Advocacia de Rondônia, o primeiro exemplar. Um projeto muito interessante, a primeira revista independente do estado de Rondônia, na qual estão sendo publicados artigos da advocacia. E esse projeto foi idealizado, na verdade, porque eu sou autora de 3 livros jurídicos e eu queria pensar numa forma de outros advogados publicarem as suas plataformas, os seus artigos, os seus pensamentos. E eu achei que a melhor forma de dividir conhecimento seria uma revista, na qual os advogados podem dividir o conhecimento com os outros colegas, e uma ideia muito interessante, começamos a trabalhar nela. E assim, quando pensamos em revistas sobre artigos da advocacia, é claro que num momento desse veio em mente que o primeiro exemplar deveria ser sobre a advocacia em tempos de pandemia. Até porque a pandemia altera bastante, traz mudanças substanciais na forma de advogar, muitos fatos que fizeram com que a gente tivesse que criar novos rumos para o direito. Então, a revista da Advocacia de Rondônia número 1 está aí, Advocacia em Tempos de Pandemia, feita com muito carinho, aliás, com tanto carinho que fui eu mesma que pintei esse globo da capa. Para quem não sabe, eu ainda faço pintura em lápis de cor nas horas vagas, que são muito poucas. Então, por isso, as minhas pinturas demoram a sair. Mas tive tempo de fazer a capa da revista e com muito carinho. Ela está aí para vocês, gente. É com muito carinho que eu entrego para vocês essa revista. Tem algum custo, doutora, para o advogado que remete o artigo para a publicação? Não. Essa revista ela não tem fins lucrativos, então os advogados que publicaram nela não tiveram custo absolutamente nenhum, assim como são pessoas que tiraram do seu trabalho. Os advogados estão sempre com prazo, com muito serviço, e tiraram um pouquinho de tempo para fazer esses artigos e nos mandar para a revista, e é uma honra recebê-los aqui, e agradeço muito as advogadas e os advogados que tiraram esse tempinho e mandaram o artigo para a nossa revista. Uma gratidão eterna. E como vão funcionar as próximas edições dessa revista? A revista ela é bimestral, e em todas as revistas a gente vai estar selecionando os artigos. Você, advogado, você, advogada, que tem interesse em publicar para a revista, remete através do nosso site, e ela pode ser publicada. Inclusive, a gente já tem o assunto da nova, porque eu até esqueci de explicar, vou explicar agora. Cada revista tem um macrotema. Então, essa é sobre a advocacia em tempos de pandemia. Então, todos os artigos são sobre pandemia. As outras revistas bimestrais, todas terão seu tema central e os artigos serão distribuídos dentro daquele tema. O próximo macrotema também é não menos importante, é um tema importante, atualizadíssimo e bastante controvertido, que é as fake news. Então,
Revista número 2 está vindo aí a respeito de fake news. Mais uma perguntinha. Como vai funcionar o site da Revista da Advocacia de Rondônia? O site da Revista da Advocacia de Rondônia também já está no ar, com vários artigos. Os advogados e advogadas que publicaram também vão ser entrevistados aqui nessa super live. E o advogado remete o artigo, também passa pelo conselho editorial e é publicado no site. A diferença da revista impressa para o site é que o site é tema livre, então os artigos podem ser remetidos sobre qualquer assunto, sobre qualquer tema, e aí esse artigo passa pela análise do nosso conselho editorial. Enfim, é tema livre o site. Bem, doutora Zênia Cernov, muito obrigado pela ideia, muito obrigado pela idealização, pela concretização do projeto, enfim, muito obrigado por pensar na classe de advogados de Rondônia de uma maneira tão positiva. Obrigada, e quero dizer, gente, que é com muito carinho que eu entrego essa revista. Ela pode ser baixada gratuitamente, o download é gratuito, pode compartilhar à vontade, e estamos aí, o pessoal faz um cadastrinho para poder receber as próximas edições gratuitamente, e é com muito carinho que a gente quer compartilhar com vocês o conhecimento desses nobres colegas que se disporam a publicar para a nossa revista. Fica aqui um abraço, já um agradecimento gigante à produção que está fazendo a live, um abraço gigante ao nosso mestre de cerimônia, Dr. Marcos Antônio Rivoiro. Ele estará na próxima revista, já convidei, ele estará também. E agradecer a toda a equipe, agradecer à Temática Editora, que é a editora que trabalhou nessa revista. E, enfim, vamos passar para os nossos entrevistados. Muito obrigado. Presença especial da advogada doutora Zênia Cernov nessa noite de lançamento, uma cerimônia muito especial, que é a cerimônia de lançamento da nossa revista da Advocacia de Rondônia. Seguimos nesse momento e assim a gente vai a uma entrevista presencial com o editor da revista, Abel Silva. O editor Abel Sidney portanto, o nosso editor da revista. Para marcar, estamos lembrando que dessa forma, todo o layout, toda a beleza da revista está aqui marcada no trabalho do Abel Silva. Assim, continuamos e, nesse momento, vamos convidar o doutor Igor Habib Ramos Fernandes. Ele é o nosso entrevistado de agora. Seja bem-vindo, Igor Habib Ramos. Ele é procurador-geral da Câmara de Vereadores de Porto Velho, pós-graduado em Direito Processual Civil, pós-graduado em Direito Eleitoral, diretor tesoureiro da Caixa de Assistência dos Advogados, a CAARO. Igor, muito obrigado por sua presença, muito obrigado por sua participação na Revista da Advocacia de Rondônia. Como eu ia dizendo, agradecer a doutora Zênia Cernov, a doutora Hélio Vieira, que quando me fizeram o convite, logo fiquei lisonjeado e aceitei. Foi um desafio bem interessante, mas foi muito bom, muito gratificante. Então explica, a essencialidade do advogado se destacou ainda mais nesse período de pandemia, no seu entendimento? Isso mesmo. Nós vimos aí que no início da pandemia vários serviços foram fechados, né? Vários serviços pararam de ser prestados em razão da pandemia e inclusive proibiram o funcionamento de escritórios de advocacia. Só que, ao nosso ver, os escritórios de advocacia exercem um serviço essencial, um serviço que não pode ser interrompido, porque tanto no âmbito criminal, civil, tributário, trabalhista, a pandemia traz reflexos as pessoas continuam sendo presas, os delegados continuam fazendo o seu serviço e o advogado precisa estar ali, porque o advogado é a primeira pessoa que vai ter contato nessa situação para defender a sociedade. Muito obrigado. Dr. Igor Habib Ramos Fernandes, agradecemos a sua participação marcante na nossa Revista da Cidadania
e da Advocacia de Rondônia. Muito obrigado. Obrigado, boa noite. Continuamos nessa celebração, uma solenidade especial que é a solenidade de lançamento da nossa revista, Revista da Advocacia de Rondônia. Nosso próximo entrevistado é o doutor Juraci Jorge da Silva. Juraci Jorge da Silva é da Procuradoria-Geral do Estado. O seu artigo fala também sobre a pandemia. Doutor Juraci Jorge da Silva é Procurador-Geral do Estado de Rondônia. Seja bem-vindo, doutor. É pós-graduado em Direito do Trabalho. Na OAB, Rondônia ocupou diversos cargos de conselheiro estadual, vice-presidente da Caixa de Assistência e secretário-geral. Muito obrigado por sua participação, doutor Juraci Jorge. E a pergunta é a seguinte: uma pandemia traz consigo a necessidade de restringir direitos através da imposição de quarentena. Qual foi o papel da Procuradoria do Estado de Rondônia nesse processo? Boa noite. Com relação à questão da participação da PGE como órgão de consultoria e representação judicial do Estado, instituído pela Constituição Federal, a nossa participação teve um fator primordial já com a definição de atividade essencial nessa pandemia pela lei federal e pelo decreto federal, que instituiu a advocacia pública como atividade essencial. E como atividade essencial, nós atuamos também na representação judicial do Estado, com relação às questões que envolvem a pandemia, e as orientações na consultoria jurídica do Estado. O Estado, nessa pandemia, o Estado editou, através do governo do Estado, vários decretos que regulamentam a questão da quarentena para a população. E essa quarentena ela tem que ser de uma forma bem regulamentada, e esse regulamento é feito através de um sistema no qual a epidemiologia da Secretaria de Saúde, junto com os órgãos de vigilância sanitária, estabelece critérios para que nós possamos inserir no decreto, e através dessa fórmula e a maneira no qual a população deve obedecer, para que, junto com o decreto e a norma, possa ser aplicada sem que haja a interveniência de nenhum outro departamento, e assegure a eficácia jurídica do decreto na quarentena. Muito obrigado, então, doutor Juraci Jorge, por dois motivos: por sua atuação junto à Procuradoria do Estado nesse momento de pandemia e por sua dedicação ao primeiro número da Revista da Advocacia de Rondônia. Muito obrigado. Obrigado a todos. Continuamos, então, o nosso lançamento. A revista é a Revista da Advocacia de Rondônia. Vamos chamar, nesse instante, mais uma participação de muito valor para todos nós. Vamos convidar a doutora Aisla Carvalho. Doutora Aisla Carvalho, que colocou como tema no seu artigo a cultura da punição em tempos de pandemia. Ela é presidente da Abracrim, a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas em Rondônia, é membro do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, subseção Vilhena, advogada criminalista, escritora, palestrante e colunista. A pergunta que fazemos nesse instante à doutora Aisla: quais são os desafios que a advocacia criminal enfrenta durante esta pandemia? Seja bem-vinda, doutora Aisla Carvalho. Marcos, é uma honra poder participar dessa noite de lançamento e de ser parte desse grandioso projeto que é a Revista da Advocacia de Rondônia, que é organizado pela querida doutora Zênia. Peço vênia, Marcos, para, antes de respondê-lo, parabenizar todos os advogados e advogadas pelo nosso dia,
em especial os colegas que com muito brilhantismo estreiam os artigos nessa noite. Sobre a sua pergunta sobre os desafios que a advocacia criminal tem enfrentado nessa pandemia, Marcos, tempos sombrios é o que vivenciamos. Sobral Pinto nos ensinou que a advocacia não é profissão para covardes. E mais do que nunca temos certeza disso. A pandemia, dentre tantas tristezas, também veio para nos revelar a quase que absoluta inobservância dos direitos humanos e das garantias constitucionais. E tem sido desafiadora a busca pela promoção da justiça nesse tempo de pandemia. A forma como muitos judiciários passaram a adotar o prosseguimento do andamento processual tem afastado ainda mais a advocacia do magistrado. E o impacto disso é diretamente nos julgamentos que passaram a ser automáticos, né, pela via virtual. E o não contato com o réu, com as testemunhas, além de ferir nossa Constituição Federal, certamente tem contribuído, Marcos, para uma avalanche de condenações, o que reforça nosso grave histórico da cultura da punição no Brasil. Obrigado, doutora Aisla. Marcos, de que a advocacia criminal nunca se dá por vencida, que mesmo em tempos desafiadores da profissão, mesmo nos deparando com barbáries, com injustiça, que mantemos os nossos compromissos de não nos calarmos e de continuar a defender a Constituição acima de tudo. Doutora Aisla, por sua participação nesse momento de lançamento da nossa revista da Advocacia de Rondônia e também por seu artigo de tamanha relevância. Agora vamos a participações especiais e presenciais, ao vivo. Aqui, nesse momento, quero convidar o doutor Celso Secato. Celso Secato é pós-graduado em processo civil, procurador da Assembleia Legislativa de Rondônia, aposentado, foi conselheiro estadual e conselheiro federal da OAB e professor universitário. E ele vem na companhia do seu filho, isso mesmo. Vamos entrevistar também o Eduardo Secato, que é pós-graduado pela Escola da Magistratura, também pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil e é pós-graduando em Advocacia Previdenciária. Sejam bem-vindos. Família Secato, muito bem-vinda aqui à nossa live de lançamento da revista da Advocacia de Rondônia. Fiquem aqui, por gentileza. Nossas câmeras estão aqui, fiquem à vontade. Celso Secato e Eduardo Secato. Uma pergunta inicial ao advogado doutor Secato. Como um advogado experiente, você pode dar uma palavra sobre a realidade atual da advocacia em Rondônia, Secato? O que um jovem advogado, entrando agora na advocacia, deve esperar deste meio? Muito boa noite, Marcos. É um prazer estar aqui. Me permita, antes de comentar isso, fazer aqui um elogio todo especial à doutora Zênia, ao doutor Hélio, pela iniciativa deste evento. Esta revista é significativa, tanto pelos conteúdos que traz, quanto pela possibilidade de permitir a diversos advogados expressarem-se através dela. Isso é importante. Acho que isso marca inicialmente um passo para o próprio advogado e é atinente à própria pergunta que você me faz, no sentido de que o advogado, ao iniciar a sua atividade, ao sair dos bancos acadêmicos, ele se depara com um mundo que, a despeito da expectativa que sempre nutriu com a profissão, é uma realidade muito dura, muito crua e dura, digamos assim, porque não se faz uma clientela da noite para o dia, não se consegue vingar o propósito do advogado naquilo que ele experimenta, se ele não tiver um cliente, se ele não tiver, através do cliente, instrumentalizar o que ele conheceu. Então, esse aspecto é um aspecto extremamente difícil para ser enfrentado para aqueles que iniciam a atividade da advocacia. E a realidade de Rondônia,
a despeito do número de advogados não ser um número igual outros estados, né, de 50, 100, 200 mil advogados, nós temos também uma população bastante diminuta, de modo que nós nos deparamos com a mesma realidade do que de grandes centros. Temos todas essas dificuldades para iniciar e todo o acadêmico, todo o iniciante da advocacia, digamos assim, tem que ter desprendimento, precisa de fato empreender-se nisso e levantar propósitos novos, entendeu? E aí em diante é que ele começa a embrenhar na advocacia. Eu vejo assim como ele deve começar. Muito obrigado, advogado Celso Secato, presença especial em nossa live. Vamos agora conversar um pouco com o Eduardo Secato. Eduardo, posso perguntar uma questão importante. Você pode nos dar uma breve palavra sobre como a Covid interferiu nas medidas atípicas de execução? Seja bem-vindo. Boa noite. Bom, primeiramente agradecer a oportunidade e também, mais uma vez, falar em nome dos advogados, parabenizar os advogados por esse dia e pela iniciativa da doutora Zênia com essa revista, essa grande revista. Respondendo ao seu questionamento, as medidas atípicas, elas estão sendo afastadas nesse período. Mas, no entanto, a gente tem que observar que, na maioria das vezes, as pessoas utilizam-se de alguns subterfúgios para não conseguirem alcançar o objetivo. Então, é importante que os magistrados utilizem as medidas atípicas nos processos de execução para conseguir atingir o objetivo e o resultado útil dos processos. Muito obrigado. Muito obrigado, Eduardo Secato. Muito obrigado, Celso Secato. Uma dupla que deu certo na família, no aspecto profissional e nas coisas de Rondônia. Muito obrigado pelo trabalho de vocês. Obrigado pela presença. Continuamos nessa noite especial, momento de lançamento da revista da Advocacia de Rondônia. Vamos agora conversar com o doutor Orestes Muniz, que está em nossa live. Seja bem-vindo, doutor Orestes Muniz. Doutor Orestes Muniz já foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, é advogado atuante na esfera tributária, advogado de renome, de sucesso. Doutor Orestes Muniz, seja bem-vindo. É um prazer falar com você, Ribeiro. Você é uma referência, tanto como professor, como apresentador, como mestre de cerimônia, mas principalmente é uma referência como pessoa humana. Isso é muito importante. Obrigado. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito da temática do seu artigo nessa nossa revista da Advocacia de Rondônia. Fique à vontade, doutor. A questão tributária, Ribeiro, ela é uma questão muito complexa nesse momento. A questão tributária, ela nos remete a uma série de situações antes da pandemia e dentro agora da pandemia e também pós-pandemia. Porque a questão tributária, ela implica diretamente em vários aspectos. O primeiro aspecto, ela tira dinheiro das pessoas. Ela retira dinheiro em que está nas mãos da iniciativa privada. Ela intervém no domínio econômico, ou seja, são recursos que estão nas mãos das pessoas para garantir empregos, para garantir abastecimento, para garantir a circulação da moeda e o desenvolvimento, para garantir as condições de vida das pessoas e transfere esse dinheiro para o governo. E o governo, o poder público, ele precisa do dinheiro para desenvolver também, fazer as campanhas de saúde pública, de segurança pública e desenvolver todas as situações indispensáveis para a vida do homem em sociedade. Então, o aspecto tributário ele é fundamental. O governo vai sair dessa situação econômica difícil
se ele fizer um bom gerenciamento na área tributária. E o meu artigo trata exatamente desses aspectos. Como o governo deve andar para poder fazer um bom gerenciamento na área tributária. E um dos indicativos principais é pensar na pessoa humana, pensar na dignidade da pessoa humana. Esse é o ponto indicativo. Mas eu quero aproveitar, Rivoeiro, para dizer que essa revista da Advocacia de Rondônia, que tem muitos artigos, como esse meu da área tributária, tem muitos artigos tratando especificamente de direitos, tratando especificamente da área da saúde, tratando muito específico e com muita técnica jurídica, técnica científica, sobre vários aspectos da área do direito e da área e da vida da pessoa em sociedade. Ela é um marco na cultura jurídica de Rondônia, porque ela propaga o conhecimento. E essa propagação do conhecimento, Rivoeiro, ela é interessante porque ela tem duas linhas de atuação. Numa linha de atuação, ela leva conhecimento às pessoas. Na outra linha de atuação, ela obriga a pessoa que vai escrever a se preparar, a fazer um bom artigo. Portanto, está de parabéns a doutora Zênia. Olha, foi uma ideia brilhante, fantástico o lançamento dessa revista. Eu sou empolgado com o material jurídico que contém essa revista. E parabéns também ao doutor Hélio também. Os dois, a Zênia e o Hélio, estão de parabéns. E hoje nós estamos tratando aí do trabalho em home office, nós estamos tratando de compliance, a Advise agora trouxe uma tese interessante do infográfico jurisprudencial. É uma coisa importante. As tecnologias que hoje o advogado tem que usar, por exemplo, a tecnologia analíticas, que leva o advogado a ter uma percepção maior. É uma tremenda de uma ferramenta. E tudo isso agora, durante a pandemia, ela foi realçada. Uma honra vê-lo novamente, ouvi-lo e perceber o quanto o seu pensamento é concatenado com a realidade jurídica, não só de Rondônia, do Brasil. Parabéns. Continuamos nesse momento especial, momento de lançamento da revista da Advocacia de Rondônia. Vamos agora convidar o doutor Felipe Gurjão, que está aqui conosco. Isso mesmo, doutor Felipe Gurjão elaborou o artigo intitulado Direito e a Avaliação Brasileira em Tempos de Covid-19. O doutor Felipe Gurjão é pós-graduado em processo civil, é pós-graduado também em direito empresarial, é diretor de relações institucionais do IRDA. O IRDA é o Instituto Rondoniense de Direito Administrativo. Seja bem-vindo, doutor Felipe Gurjão. Boa noite. Olá, boa noite, Rivoio. Seja bem-vindo mais uma vez. Agradecemos em nome da coordenação da revista da Advocacia de Rondônia a sua participação, a sua dedicação e doação. E nesse momento eu já faço a pergunta que tem link com a sua escrita, com o seu artigo. Antecipa para a gente só um pouquinho o que o nosso leitor vai encontrar no seu artigo, para deixar o leitor mais curioso ainda. Tá certo. Rivoio, obrigado. Eu que agradeço, na verdade, a oportunidade. Estou muito honrado aqui de fazer parte dessa primeira edição da revista Advocacia Rondoniense, e momento no qual eu já aproveito para parabenizar, né, a doutora Zênia, a doutora Hélio Vieira, por desenvolver esse projeto, né? Projeto que congratula aí o ensino jurídico, a disseminação do conhecimento jurídico, e também congratula a advocacia, tá certo? Pois bem, o tema do meu artigo é a aviação brasileira, direito e aviação brasileira em tempos de Covid-19. Né? A prévia que eu posso trazer para vocês, a gente escreveu um artigo para esclarecer um pouquinho
a realidade de hoje. O que aconteceu com a aviação em tempos de Covid-19? Né? No primeiro momento, foi feito um TAC, um termo de ajuste de conduta entre a Associação das Empresas das Companhias Aéreas, Ministério da Justiça, PROCON, que num momento de emergência tratou de estabelecer as regras, como é que seria a questão das remarcações, dos cancelamentos. Posterior a isso veio uma MP e agora que se solidificou numa lei, né? E também com reflexos aí o Código de Defesa do Consumidor e o Direito Civil. Então esse artigo ele vai tratar como é que o consumidor tem que se portar com essa crise, quais os canais que ele pode acessar para poder resolver a questão dele e também para ajudar o advogado a resolver o problema do seu cliente, né? Consumidor.gov, ouvidorias, o próprio judiciário, quais são os direitos que os advogados podem buscar para os seus clientes. Muito obrigado. Felipe Gurjão também marca a revista da Advocacia de Rondônia com o seu entendimento tão bem expressado pelo artigo que ele presenteou. Muito obrigado pelo artigo e pela presença nesta verdadeira celebração que é o lançamento da revista da Advocacia de Rondônia. Até mais, obrigado, boa noite. Continuamos nesse momento especial de lançamento da revista da Advocacia de Rondônia. Nesse momento, por vídeo, vamos à participação do Dr. Jefferson Freitas Vaz. O artigo que o Dr. Jefferson Freitas Vaz elaborou é intitulado Audiência de Instrução por Videoconferência na Justiça do Trabalho. E o Dr. Jefferson Freitas Vaz, ele é advogado e professor universitário, é o atual presidente da OAB, subseção de Ji-Paraná, e é especialista em Direito Processual Civil, Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. A pergunta que a gente faz ao Dr. Jefferson Freitas Vaz é a seguinte: as audiências de instrução por videoconferência estão trazendo resultados positivos? Vamos à resposta. Olá, boa noite. Eu sou o Dr. Jefferson Freitas Vaz, presidente da subseção de Ji-Paraná e professor do curso de Direito do São Lucas de Ji-Paraná. Quero inicialmente agradecer à doutora Zênia e a todos os membros do corpo editorial da Revista da Advocacia de Rondônia, em especial ao Dr. Hélio Vieira da Costa e ao Dr. Orestes Muniz. Importante ressaltar que a revista destina-se a divulgar artigos assinados pelos mais diversos especialistas da área jurídica. Não podemos deixar de destacar que esta revista será um excelente órgão de comunicação entre os advogados rondonienses. E o lançamento desta revista ocorre justamente no Dia da Advocacia, uma data especial em que a classe recebe como presente dezenas de artigos científicos de altíssimo conteúdo jurídico. O cenário de pandemia em virtude do novo coronavírus gerou inúmeros reflexos na sociedade, em especial a realização de audiências por videoconferência, o que me levou a redigir o artigo intitulado Audiência de Instrução por Videoconferência na Justiça do Trabalho. Agradeço à doutora Zênia por aceitar e publicar o referido artigo numa revista de tamanha relevância e tenho certeza que a revista irá contribuir muito com o debate jurídico no estado de Rondônia, bem como com o cenário nacional. Muito obrigado por sua participação. Continuamos ao vivo nessa live de lançamento da revista da Advocacia de Rondônia. Agora, a presença é da doutora Flaviana Moreira Garcia, que está ao vivo aqui conosco. Em seu artigo, a doutora Flaviana Moreira Garcia traz a responsabilidade civil do empregador em caso de contaminação do empregado pela Covid-19. Seja bem-vinda, doutora Flaviana Moreira Garcia, que é conselheira estadual da OAB, conselheira da Aronatra, que é a Associação Rondoniense dos Advogados Trabalhistas, pós-graduada em Direito do Trabalho, pós-graduanda
em compliance no trabalho, pós-graduanda em mediação judicial. A pergunta que a gente faz para a senhora é a seguinte: o seu artigo trata do tema da responsabilidade civil do empregador em caso de contaminação. A Covid-19 é uma doença profissional? Bom, primeiramente, boa noite, obrigada por estar aqui, agradecer especialmente a doutora Zênia por esse evento maravilhoso, né, pelo lançamento no dia do advogado, no dia da advocacia, né. Fico muito honrada, né, em fazer parte, escrever um artigo para essa revista e falando sobre a doença ocupacional, né, relacionada ao direito do trabalho. Eu acredito que nós, né, assim, principalmente os advogados trabalhistas, com tantas MPs, né, que tiveram durante todo esse período, nós tivemos um grande desafio, né, e vamos ter muitos outros daqui para frente. Porque ainda não se tem jurisprudências, ainda a gente tem algumas definições com relação a esses direitos desses trabalhadores. E aí escrever esse artigo com relação à doença ocupacional, se trata-se de uma doença profissional, uma doença do trabalho, em nossas pesquisas, né, em relação até às próprias jurisprudências do próprio TST, entendemos que a Covid, né, a contaminação do empregado pela Covid-19, ela não se trata em si de uma doença profissional, né? A doença profissional é aquela originária do trabalho, né? A gente entende que trata-se de uma doença do trabalho, né? Uma doença que tem causa como as condições especiais do trabalho, né? Então, o trabalhador que está mais na linha de frente, por exemplo, da Covid, como os médicos, enfermeiros, motoristas de ambulância, esses podem, inclusive, relacionar como uma responsabilidade objetiva, em que o empregado ele não tem a obrigação de estabelecer, que a gente chama de nexo causal, de dizer que o empregador ele não cumpriu os regramentos, né, não cumpriu as regras de distanciamento, as regras sanitárias. Então, a gente entende, né, que é uma doença do trabalho e aí vai caber ao trabalhador, obviamente, a comprovar esse nexo de causalidade, no caso concreto, para comprovar no dia da audiência se o empregador deixou de cumprir essas regras, né, sanitárias, né? Doutora Flaviana Moreira Garcia, muito obrigado por sua presença entre nós e pelo seu artigo de tamanha relevância na revista da Advocacia de Rondônia. Obrigada. Muito obrigado. Eu agradeço. Estamos nesse 11 de agosto, data especial para a classe de advogados, fazendo, junto com vocês que nos assistem, o lançamento da revista da Advocacia de Rondônia. E assim, continuamos aqui recebendo as pessoas que colaboraram com este primeiro número, com o lançamento da revista, por meio de artigos. E assim, agora, recebemos com um grande carinho o doutor Roniton Zanotelli. Ele está conosco por videoconferência e, assim, o artigo que ele vai explicar, que já está publicado no primeiro número da nossa revista, é a crise na pandemia. O processo penal testa positivo por doença pré-existente. O risco de mitigação de direitos em nome da eficiência na prestação jurisdicional penal. Dr. Roniton Zanotelli é advogado e professor universitário, foi conselheiro da OAB Rondônia e presidiu a subseção de Rolim de Moura. A pergunta que faço ao Dr. Roniton Zanotelli: o senhor acha que o processo penal, hoje, está se tornando um espetáculo midiático no qual se busca holofotes a qualquer custo, doutor? Bom, primeiramente, boa noite a todos. É um grande prazer, uma honra participar do lançamento da revista, desse projeto, né, que eu considero extremamente relevante, não só para a advocacia no estado de Rondônia, mas também para o estudo do direito, né? Isso é muito importante e parabéns à doutora Zênia por capitanear esse projeto e me sinto muito honrado em fazer parte. Bom, respondendo a pergunta do senhor, na verdade, existe essa corrente
de pensamento, né, que tem uma ideia de processo penal, de aquele processo penal midiático, processo penal que leva a uma situação de espetacularizar as operações policiais, e, na verdade, isso não é a verdadeira função do processo penal, né? O processo penal, longe de ser instrumento de arbítrio do Estado, ele é instrumento de efetivação de garantias, ele é instrumento de proteção, ele funciona como uma espécie de muro de contenção ao ímpeto do Estado em impor punições penais. O processo penal, a concepção dele, na verdade, é essa. O processo penal é proteção, o processo penal é muro de contenção, e, nesse ponto, o espetáculo produzido pelo processo, muitas vezes levando a conclusões precipitadas, pré-julgamentos, que lá na frente são impossíveis de serem corrigidos, porque a opinião pública já foi formada. Infelizmente, a gente vê acontecer muito isso. Do Dr. Roniton Zanotelli, por sua presença e pelo artigo que o senhor presenteia à sociedade rondoniense por meio da revista da Advocacia de Rondônia. Continuamos mostrando, trazendo, apresentando os artigos que estão nesse número de lançamento da nossa revista da Advocacia de Rondônia. Agora, temos uma entrevista presencial importante. Vamos conversar com o Dr. Hélio Vieira da Costa, que já está aqui conosco. Seja bem-vindo, doutor Hélio. O nome do artigo que o doutor Hélio publica nesse primeiro número é Covid-19 constitui doença grávida apta a garantir a superpreferência no pagamento de precatórios. Dr. Hélio Vieira é advogado há 27 anos, já presidiu a OAB Rondônia por 2 mandatos consecutivos, é autor de diversos livros, entre eles Honorários Advocatícios, Estatuto da OAB, Regulamento Geral e Código de Ética, e a trajetória da advocacia em Rondônia. E é também compositor da banda Distopia, que está sendo lançada em todo o Brasil. A pergunta inicial ao doutor Hélio. Após 27 anos de advocacia, doutor Hélio, o senhor resolveu realizar um sonho de quase todo adolescente da década de 80. Foi sonho meu, que era de ter uma banda de rock. Como tem sido a sua experiência de compor para a banda Distopia, doutor Hélio Vieira? Olha, em primeiro lugar eu queria cumprimentar todos os advogados, né, no estado de Rondônia, as advogadas, e o Roniton, que acabou de fazer sua entrevista, saudar também aos advogados de Rolim de Moura, e dizer que o Roniton é um roqueiro, já teve banda de rock, e o sonho nosso era montar uma banda de rock com os colegas advogados. Mas respondendo a tua pergunta, na verdade, meu sonho não era ser advogado, era ser roqueiro. Nos anos 80, o rock and roll estava bem legal em Brasília, né? Cada quadra tinha uma banda de rock, então isso influenciou bastante, né? Que eu vi o Capital Inicial tocar na Rua de Lazer, né? Legião Urbana, e isso mexeu muito, né? Eu vim para o estado de Rondônia nos anos 82, e aí a gente tem que trabalhar um pouquinho, né? Me formei na Unir e parti para a advocacia, e agora estamos fazendo esse projeto aí a nível nacional. A banda está indo muito bem, a música, que a letra é minha, a Deriva, está tocando na Rádio Rock em São Paulo, e também está no canal Bis, né? Então, uma roqueira legal lá. Sucesso, sucesso pleno. Agora, com a sua experiência, que palavras o senhor poderia dizer a um jovem advogado que está iniciando agora a sua carreira, doutor Hélio? Olha, quando eu abri o meu escritório, quero deixar essa mensagem aos jovens advogados, os advogados experientes falaram para mim que não tinha espaço mais, não havia mercado para os jovens advogados. E eu achei até estranho, porque a pessoa estava bem sucedida, tinha uma visão espetacular do mercado de trabalho, e eu
continuei com a minha persistência. Eu digo aos jovens advogados continuar com essa persistência, que tem mercado de trabalho sim. Eu vejo vários jovens aqui que você está entrevistando que tem já seu mercado de trabalho. Isso, o direito ele é muito complexo e agora nesse tempo de pandemia, né, você vê aí inúmeras ações sendo ingressada perante o Poder Judiciário, e o Poder Judiciário ainda não tem nenhum precedente referente a determinadas matérias com a pandemia. Então, eu digo assim, continua persistindo, vai aparecer o cliente certo, vocês vão chegar a um nível, que é um nível que todos os advogados sonham, é ganhar um pouquinho de dinheiro, né, e dar uma tranquilidade, né, na sua vida, para a sua família. Eu estou muito feliz, eu quero continuar divulgando por mais 27 anos, não quero parar, quero continuar aí ajudando os jovens advogados, fazendo a minha contribuição, e a revista é justamente para a gente fazer um estudo, um aprendizado, a gente trocar ideias com os jovens advogados e também os experientes, né? Acabou de falar aqui o doutor Oreste, né? E o doutor Secato, o doutor Juraci, que já tem aí 28 anos de advocacia. O doutor Oreste tem mais, já tem quase 35 anos de advocacia. E, com certeza, você perguntar esses advogados que estão no mercado há muito tempo, eles querem continuar divulgando. É isso aí que eu tenho a dizer à juventude, que tem que dar sequência, não pode parar. Muito obrigado, doutor Hélio Vieira da Costa, participação de tamanha importância na revista da Advocacia de Rondônia. O nosso momento de lançamento continua e nós continuamos marcando as pessoas que estão entre nós por meio do seu artigo. Nesse momento, vamos a mais um vídeo especial, dessa feita para marcar a presença da doutora Rosicler Carminato. O artigo dela é intitulado O Novo Perfil da Advocacia Pós-Pandemia. A doutora Rosicler Carminato é professora e coordenadora do curso de Direito da Faculdade São Lucas, em Ji-Paraná. É membro da Comissão de Ensino Jurídico da OAB Rondônia e training em Programação Neurolinguística. A pergunta que a gente faz à doutora Rosicler Carminato é a seguinte: a pandemia mudou o modo de advogar? Como será o novo perfil do advogado, da advogada, após a pandemia? Vamos ao vídeo. Boa noite a todos. É uma grande honra estar participando desse projeto de considerável grandeza e relevância para a advocacia rondoniense. Os meus agradecimentos e cumprimentos à doutora Zênia, coordenadora do projeto da revista Advocacia de Rondônia, e a todos os profissionais advogados que auxiliaram na construção desse projeto. Quando nós abordamos o exercício da advocacia, temos a consolidação dos interesses sociais, com busca a garantia do acesso à justiça, destacando-se aí a mais lídima função social, considerada a sua mais importante e dignificante característica. Desse modo, o exercício da advocacia busca-se atender às necessidades sociais que se apresentam, buscando uma consolidação de forma justa e equânime, representando uma função social à justiça e ao exercício da jurisdição. Ao se abordar os efeitos pós-pandemia do exercício da advocacia e o seu novo perfil, tem-se um ciclo que se encerra para dar lugar a um novo ciclo que uma crise pode gerar. É necessário ainda um planejamento para os novos desafios que desapontam para o novo perfil da advocacia pós-pandemia, com vistas às superações, mudanças de hábitos, de conceitos, exercitando a resiliência, instalando e conservando a credibilidade na sociedade, considerando a responsabilidade social no exercício da advocacia. Assim, atitudes positivas são de grande importância para auxiliar na compreensão da realidade vivenciada atualmente e no planejamento da transformação, com a utilização de todas as ferramentas tecnológicas postas a serviço. Cuidar e cumprir os protocolos de biossegurança
também é algo que já é vivenciado no dia a dia, no exercício realmente diário da advocacia e continuará após pandemia, tendo em vista a necessidade dos cuidados básicos na convivência diária entre as pessoas, como uma exteriorização de respeito ao ser humano. Eu deixo aqui os meus agradecimentos e cumprimentando também, parabenizando a todos pelo Dia do Advogado. Muito obrigada, boa noite a todos. Muito obrigado, doutora Rosicléia. E continuamos aqui no lançamento da revista da Advocacia de Rondônia. Agora, a presença é ao vivo. Vamos convidar para vir até aqui ao nosso encontro o Dr. Wellington Felipe Azevedo. Seja bem-vindo, Dr. Wellington. Dr. Wellington Felipe Azevedo fez um artigo intitulado Os efeitos da pandemia da Covid-19 nos contratos de trabalho à luz das medidas provisórias número 927 e 936 de 2020. O Dr. Wellington Felipe Azevedo é especialista em processo administrativo disciplinar, conselheiro estadual da OAB de Rondônia e presidente da Comissão de Sociedades de Advogados da OAB Rondônia. Seja bem-vindo, Dr. Wellington Felipe Azevedo. O senhor acredita que a medida provisória 927, que deu maior importância ao acordo individual, conseguiu garantir a permanência dos trabalhadores nos seus postos de trabalho durante a pandemia? Boa noite. Boa noite. Primeiramente é uma honra fazer parte desse projeto inovador, único na advocacia de Rondônia, né, liderado pela nobre advogada Zênia Cernov, juntamente com o Dr. Hélio Vieira. E quanto ao nosso artigo, nós pontuamos o quê? Que a intenção da 927, da medida provisória, foi essa. Porém, né, teve algumas controvérsias, inclusive com algumas inconstitucionalidades, que foi dirimida pelo Supremo Tribunal Federal, através do MADIM, né, e posteriormente também teve a medida provisória 936. Essa sim, né, possibilitou alguns avanços no enfrentamento da pandemia, como a suspensão de contrato de trabalho, a flexibilização de jornadas de trabalho, e que inclusive foi transformada em lei, a Lei 14.020, salvo engano, de 6 de julho desse ano, né? Então, a 927 foi o início, foi o pontapé inicial, e a 936 que foi transformada em lei, que está em vigor e que está possibilitando as empresas e os empregados a manter o posto de trabalho e com a ajuda também do governo federal, né? Com vários auxílios, vários benefícios. Então, no nosso artigo a gente aborda alguns pontos relevantes, que a gente acha relevante, destacamos algumas situações, pontos positivos e pontos negativos. Muito obrigado, então, Dr. Wellington Felipe Azevedo, que marca presença na primeira edição da Revista da Advocacia de Rondônia com o seu artigo. Muito obrigado, doutor Marcos. Muito obrigado. Continuamos trazendo pessoas, profissionais renomados que participam da edição de lançamento da Revista da Advocacia de Rondônia. Nesse momento, vamos convidar o doutor Laércio Batista de Lima. Laércio Batista de Lima fez um artigo com a temática em benefícios e malefícios da medida provisória 966 de 2020. Seja bem-vindo, doutor Laércio Batista de Lima, que advoga há mais de 25 anos em Rondônia. É pós-graduado em Direito Civil e Processual Civil, também em Direito Penal e Processual Penal. Foi conselheiro estadual e diretor tesoureiro da OAB Rondônia. A pergunta que a gente faz, doutor Laércio, é a seguinte: a medida provisória 966 de 2020 reduziu a responsabilidade civil e administrativa dos administradores públicos por suas condutas no combate à pandemia? O senhor acredita que era necessária essa medida ou as nossas leis poderiam ser aplicadas a essas situações?
A questão da 966 de 2020, ela veio para dar uma dinâmica quanto à agilidade nessa questão da pandemia, né? A liberação de valores e com agilidade, sem a necessidade de que fosse aplicado a lei 866. Então, houve essa dispensa aí de licitação. Então, assim, nós entendemos que houve, falando já a questão política, que essas verbas são aplicadas pelos políticos, pelos governadores, prefeitos, que muitos se aproveitaram da situação, porque houve, de certa forma, a lei beneficia essa parte criminal, né? Só se existir lá, vamos dizer, um crime escancarado. Se não for, é possível que seja burlado. Então, a gente entende que beneficiou muito esses políticos que são oportunistas nessas horas de necessidade da agilidade da liberação de verbas para a saúde, e eles se aproveitam e desviam esses valores. Muito obrigado, doutor Laércio Batista de Lima, presença especial no lançamento da revista da Advocacia de Rondônia, com um artigo de bastante importância. Muito obrigado mais uma boa vez. noite, obrigado. Continuamos lançando nossa revista, apresentando aqueles que elaboraram seus artigos e, dessa forma, trazendo o que há de importante no meio da advocacia rondoniense. Temos a participação especial nesse momento da doutora Larissa Barbosa Lima, como coautora do artigo Benefícios e Malefícios da Medida Provisória. Depois, teremos o contato direto com a doutora Larissa. Nesse momento, vamos marcando a presença e já agradecendo de um trio de suma importância para a revista da Advocacia de Rondônia. São os doutores Luiz Felipe Andrade, Érica Gerhardt e Richard Campanari, que agora são recebidos aqui em nossa live. Enquanto entram, eu anuncio o nome do artigo publicado por eles: Os impactos da pandemia nas eleições de 2020, comentários à inconstitucionalidade da prorrogação dos mandatos eletivos. Doutora Érica Gerhardt, seja bem-vinda. Obrigada. É pós-graduada em processo eleitoral, direito eleitoral e direito tributário. Membro fundadora da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, foi presidente do Instituto de Direito Eleitoral do Estado de Rondônia e conselheira da OAB Rondônia, além de minha chefe como coordenadora. A pergunta que eu faço à doutora Érica é a seguinte: a senhora acredita que o Brasil tem condições técnicas de realizar as eleições municipais em 15 de novembro? Boa noite, Rivoiro. Boa noite a todos. Eu queria agradecer primeiramente a doutora Zênia, a doutor Hélio, que nos convidaram para participar desse projeto muito importante, e dizer que sim, a Justiça Eleitoral está tomando todas as providências para que se realizem as eleições no ano de 2020. Estudos técnicos estão sendo realizados pelo TSE, juntamente com uma equipe técnica que está tratando da pandemia. Então, algumas medidas que eles estão pretendendo para possibilitar que o eleitor vá às urnas. Primeiro, ampliar o horário de votação. Eles estão pensando entre 8 e 20 horas da noite, para que seja possível que todos compareçam às urnas com mais segurança. Colocar à disposição dos mesários equipamentos de segurança para preservar a saúde dos mesários, além de verificar outras medidas para poder fazer com que as pessoas estejam às urnas, que o cidadão possa exercer o seu direito no dia 15 de novembro. Muito obrigado, doutora Érica. Doutor Luiz Felipe Andrade, coautor do artigo Os impactos da pandemia nas eleições de 2020, comentários à inconstitucionalidade da prorrogação dos mandatos eletivos.
Dr. Luiz Felipe é pós-graduado em Direito Eleitoral, Processo Eleitoral e Advocacia Pública. É conselheiro fiscal da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, é membro da Escola Superior da Advocacia Seccional de Rondônia. A pergunta que eu faço ao senhor é a seguinte: doutor, uma palavrinha ao jovem advogado que ingressa agora no mercado. Se especializar em direito eleitoral é uma boa opção? Então, pergunta capciosa, né? Só por causa dos meus cabelos brancos. Mas assim como qualquer área do direito, né? O nosso querido Elinho teve aqui, o nosso roqueiro, dizendo que ao acadêmico, ao jovem advogado que está ingressando agora na carreira, né? Toda a área do direito ela ainda é promissora, né? Se você atuar com zelo, com dedicação, né? Sem medo, com destemor, né? Há ainda espaço, principalmente em Rondônia, para todas as áreas, seja direito civil, penal, eleitoral. E o eleitoral, né, é a minha paixão, então eu sou uma pessoa não muito isenta para poder dizer sobre ele, mas é necessário uma dedicação um pouco maior do que as outras áreas, porque nós temos prazos em horas, né, os prazos não se suspendem, não se interrompem, né, contados inclusive em feriados, em final de semana. Mas ainda há muito espaço, sim. Muito obrigado. Agora vamos conversar um pouquinho com o Dr. Richard Campanari, como coautor do mesmo artigo, Os Impactos da Pandemia nas Eleições de 2020. O Dr. Richard Campanari é pós-graduado em Direito Civil, Direito Público, Direito Empresarial, Direito Eleitoral e Processo Eleitoral. Foi secretário-geral do Instituto de Direito Eleitoral do Estado de Rondônia. E a pergunta que a gente faz, doutor Richard, é a seguinte: o brasileiro não está muito motivado a votar, se arriscando à contaminação. O senhor acredita que teremos um índice histórico de abstenção nessas próximas eleições? Eu prefiro apostar que não, né? Boa noite a todos, boa noite ao nosso entrevistador, né? Vou registrar os nossos agradecimentos mais uma vez aqui à doutora Zênia. E retomo a pergunta para dizer mais uma vez, eu quero apostar que não. É óbvio que nesse cenário, nesse contexto de pandemia, de tantas notícias negativas, né, muitas pessoas perdendo entes queridos, amigos, né, em razão da doença, existe uma preocupação muito grande. Isso pode ser um fator de agravamento na disponibilidade do eleitor para o comparecimento nas urnas. E eu digo para você que eu quero apostar que não, porque eu acredito que a democracia brasileira está cada vez mais madura, né? O debate político, embora ruidoso muitas vezes, ele tem ganhado corpo, né? E hoje ele tem se popularizado. Todo mundo discute política. Então, eu aposto no comparecimento dos brasileiros, apesar das dificuldades, né? Acredito que nós venceremos e quem sai ganhando com tudo isso é a própria democracia, né? O TSE vai ter um papel bastante importante, decisivo na organização das eleições e nós, individualmente, também teremos. E eu acho que vamos dar um grande exemplo para o mundo. Muito obrigado, doutor Richard Campanari. Eu sei que o senhor vai anunciar agora um vídeo especial de lançamento aqui da revista da Advocacia de Rondônia. Exatamente. Por favor, fique à vontade. Eu estive em Brasília essa semana, né? Estivemos conversando com uma amiga muito querida, um reencontro muito bacana aí depois de alguns meses, e nós trouxemos uma mensagem especial da doutora Karina Cufa, advogada do presidente Jair Bolsonaro, para a doutora Zênia, celebrando aí o lançamento dessa revista que eu tenho certeza que vai ser um sucesso ainda maior a cada edição. Muito obrigado. Vamos assistir então o vídeo. Olá, amigos de Rondônia, é uma satisfação enorme falar com vocês. Eu gostaria de mandar um abraço grande à Zênia e parabenizá-la pelo lançamento da revista. Eu gostaria muito de estar presente, mas infelizmente por conta da distância eu não consegui. Mas em breve estarei aí para participar de um evento jurídico e acompanho o trabalho de vocês e queria parabenizar por tudo isso e podem contar comigo, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus. A fala da doutora Karina Cufa, advogada da Presidência da República, que esteve na companhia do doutor Richard Campanari e assim deixou esse depoimento no encontro que também teve com o doutor Luiz Felipe e com a doutora Érica Gerhardt.
Muito obrigado a esta banca de nobres advogados. Continuem sempre assim, trabalhando pela sociedade rondoniense. Isso enobrece, enaltece e faz com que todos nós possamos viver cada vez melhor. Muito obrigado pela presença de vocês entre nós. Muito obrigado. E assim, continuamos lançando a revista da Advocacia de Rondônia. Com certeza terá uma grande marca expressiva no meio jurídico aqui do nosso estado de Rondônia. Agora, vamos a mais uma presença especial, presencial. Aqui está o doutor Gabriel Tomazetti. O artigo que ele publica é o superendividamento do consumidor. E agora? Dr. Gabriel Tomazetti é advogado na área de defesa do consumidor, seja bem-vindo, membro fundador da Rede Brasileira Infância e Consumo, presidiu o Conselho Estadual de Defesa do Consumidor, presidiu a Comissão de Defesa do Consumidor da OAB por 2 mandatos. Seja bem-vindo. A pergunta é a seguinte: a pandemia trouxe uma piora drástica no índice de superendividamento dos consumidores? Existe alguma perspectiva para solucionar esse problema social, se é que ele existe? Bom, primeiramente, muito boa noite. É uma satisfação muito grande estar no lançamento da Revista da Advocacia de Rondônia. Quero parabenizar a doutora Zênia por esse brilhante presente que deu à advocacia e também à sociedade rondoniense. Os consumidores, não só aqui de Rondônia, mas de todo o país, eles têm sofrido muito com a pandemia em relação ao superendividamento. E há sim perspectiva. Há um projeto de lei 3515 tramitando no Congresso Nacional. Nós estamos acompanhando o desenrolar desse projeto, vemos debatendo, iniciamos uma verdadeira campanha pela aprovação desse PL. E nós trouxemos no nosso artigo que, além do projeto de lei, a grande perspectiva, a expectativa que nós temos é que a própria advocacia ela busque, com os fundamentos que já temos hoje, a exemplo da função social do crédito, que teve um desvirtuamento por parte dos bancos e das grandes empresas, no sentido de praticar juros muito abusivos e colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Então, o princípio do equilíbrio, da boa-fé, tudo isso o advogado ele pode estar levando para estar demonstrando ao judiciário que os consumidores precisam de uma atenção especial, é um momento diferenciado, as pessoas estão realmente passando necessidade, perdendo empregos e colocando em xeque até mesmo o sustento da própria família. Então, essas são as perspectivas e a advocacia precisa estar atenta a esses fundamentos para que possa estar defendendo de uma maneira aguerrida os clientes e buscando sensibilizar o judiciário. Muito obrigado, doutor Gabriel Tomazetti. Esteja presente na Revista da Advocacia de Rondônia e outros números. A nossa sociedade clama por isso. Agradeço, satisfação grande. Continuamos, portanto, muito obrigado, doutor Gabriel. E assim, vamos a mais um momento especial nesta live, que é a live de lançamento da Revista da Advocacia de Rondônia. Agora temos a presença especial de uma pessoa que milita na advocacia de Rondônia de maneira muito importante. Assim, nós queremos, antes de convidar esse nobre profissional, explicar algumas questões. Assim, encerramos as entrevistas relativas aos advogados e advogadas que publicaram na primeira edição da Revista da Advocacia de Rondônia. Você pode baixar todo o conteúdo da revista por meio do site www.revista-ro.adv.br. O download é gratuito, pode ser compartilhado com seus colegas por e-mail, por WhatsApp. A divulgação da revista é ampla. E assim, já está no ar o nosso site. Nele serão publicados periodicamente artigos de tema livre. Você, advogado, advogada, que tem interesse em publicar um artigo seu no site da Revista da Advocacia de Rondônia, encaminhe para contato@revista-ro
A partir de agora, nós vamos passar a entrevistar os nossos convidados, que estão participando da inauguração do site. E assim fazemos, inicialmente, com o doutor Vinícius Silva Lemos. Seja bem-vindo, doutor Vinícius Silva Lemos. Ele publicou no site da Revista da Advocacia de Rondônia o artigo A Vinculação dos Precedentes Judiciais no Código Processual Civil de 2015 e o impacto da advocacia. O doutor Vinícius Silva Lemos é doutor em processo civil pela Unicamp, mestre em Sociologia e Direito pela Universidade Federal Fluminense, especialista em processo civil pela Faro, professor de processo civil na Faro e na Uniron, presidente do Instituto de Direito Processual de Rondônia. Dr. Vinícius Silva Lemos, antes de tudo, muito obrigado por sua presença. A pergunta que a gente faz é a seguinte: alguns tribunais já utilizam os precedentes jurisprudenciais em programas robôs. Isso é um risco ou uma esperança de um processo mais rápido? Boa noite a todos, é muito gratificante estar aqui e eu acho que ele tem uma preocupação. Nós não sabemos ainda qual que é o grau de algoritmo que esses robôs têm e um código de ética para a utilização dessa inteligência artificial. Então, ao mesmo tempo em que eles podem gerar uma celeridade, eles podem gerar uma temeridade, uma complicação numa decisão automatizada que pode ser errada também. Perfeito. Toda inovação, ela causa um certo momento de apreensão. Exato. Bem, doutor Vinícius Silva Lemos, obrigado por sua visita, por sua presença, pelo seu artigo, enfim, obrigado por ser parte da Revista da Advocacia de Rondônia. Eu que agradeço essa oportunidade e poder participar de um projeto tão grandioso. Muito obrigado. Continuamos, então, nessa live especial. Você já sabe, mas nunca é demais repetir. É a live de lançamento da Revista da Advocacia de Rondônia. Continuamos trazendo pessoas importantes para esta publicação e assim vamos agora conversar com o doutor Carlos Alberto Mesquita. O artigo que o doutor Carlos Alberto Mesquita nos presenteou com ele foi o seguinte: a advocacia pública e os honorários de sucumbência na visão do Supremo Tribunal Federal. Dr. Carlos Alberto Mesquita é procurador no município de Porto Velho, presidente da Associação dos Procuradores do município e recebe a seguinte pergunta: o STF definiu que os honorários de sucumbência nas ações contra a fazenda pública pertencem aos advogados públicos, uma luta histórica da classe. Quais os parâmetros para o recebimento desses honorários, doutor Carlos Alberto? Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. Eu queria agradecer à doutora Zênia, ao doutor Hélio pelo convite para participar do evento de lançamento da Revista da Advocacia de Rondônia. E passando a sua pergunta, a percepção, o recebimento de honorários de sucumbência por advogados públicos sempre foi uma questão muito discutida, né? A princípio se discutia que os advogados públicos não teriam direito de receber honorários de sucumbência porque já ganham um salário, uma remuneração, um subsídio, enfim. E aí, após muita discussão, o Supremo Tribunal Federal, agora recentemente, com base no julgamento da ADIM 6053, definiu de forma definitiva, decidiu de forma definitiva que os honorários de sucumbência pertencem aos advogados públicos. Então, além da previsão legal que havia no Estatuto, o Supremo Tribunal Federal agora definiu a matéria e hoje a matéria está amplamente pacificada
no âmbito do país, sacramentado que os advogados públicos têm direito a receber os honorários de sucumbência. Muito obrigado, doutor Carlos Alberto Mesquita. Eu que agradeço, boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. Revista da Advocacia de Rondônia, periódico que trará os assuntos de relevância da classe de advogados aqui no nosso estado. E hoje acontece o lançamento da nossa revista da Advocacia de Rondônia. Continuamos conhecendo pessoas importantes para a revista impressa, para o site, que também traz conteúdo jurídico de muita importância. Agora convidamos o doutor Marco César Kobayashi. Seja bem-vindo, doutor Marco César Kobayashi, que é pós-graduado em Direito Empresarial, presidente da Comissão de Compliance e Combate à Corrupção da OAB, conselheiro estadual, conselheiro do SEBRAE, conselheiro do CONDER, que é o Conselho de Desenvolvimento do Estado de Rondônia, e vice-presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado de Rondônia. A pergunta que a gente faz nesse momento, doutor Marco César, é a seguinte: quais os resultados mais efetivos em se trabalhar atrelado ao método compliance? Boa noite. Boa noite a todos, boa noite à advocacia rondoniense, parabenizar todos os advogados pelo seu dia e também parabenizar a doutora Zênia pela revista da advocacia, um belo trabalho realizado. Imagino o tanto de trabalho que eles tiveram para confeccionar essa revista, né? E com relação à questão do compliance, que o senhor me questionou, nós sabemos que o compliance ele vem para melhorar o ambiente dentro das empresas, né? Tanto na iniciativa privada quanto na iniciativa pública. Então, a principal função é identificar os riscos, né? E aí se buscar as soluções. Então, são vários métodos que são aplicados, por exemplo, criar alguns mecanismos para poder ser aplicado nas empresas, né? Nós sabemos também que, por exemplo, existe muito assédio sexual, né? Então, você cria ali um método para poder combater esse tipo de situação. Combate à corrupção, né? Ele vem sendo muito utilizado na iniciativa pública para combater a corrupção. Então, busca, através desses métodos que são aplicados, trazer transparência para a iniciativa pública. Muito obrigado, doutor Marco César Kobayashi, pela presença, pela questão da participação na revista da Advocacia de Rondônia em sua versão digital. Muito obrigado. Continuamos e vamos a mais um convidado. Nesse momento, aliás, uma convidada muito especial. Ela que idealizou o projeto, coordenou a sua criação, enfim, está à frente desse projeto chamado Revista da Advocacia de Rondônia, doutora Zênia Cernov. Muito obrigado por todo o empenho, por ter sonhado tão alto e por ter tornado esse sonho uma feliz realidade para todos os advogados e advogadas de Rondônia. Obrigada. Eu gostaria de agradecer a todos os que estiveram presentes, pessoalmente e virtualmente nessa live. Eu gostaria de agradecer a colaboração das advogadas e dos advogados que estão no site da revista, que estão na revista impressa, e convidar vocês mais uma vez e pela última vez a fazer o download gratuito da revista no nosso site e a colaborar. O nosso site está aberto para a participação da advocacia. O site é de tema livre. Você que tem um artigo interessante, você que tem algo a dizer, tem uma tese que você acha que é legal, que é uma novidade, você pode mandar para a gente, pode estar contribuindo no contato @revista-ro.com.br. E a próxima revista, a gente já está com o macrotema dela decidido. Ela será sobre um tema muito interessante, fake news,
é o tema do momento, e então estamos aí. Agora vamos aguardar o número 2 da revista, e parabéns a todos. A Advocacia de Rondônia, parabéns pelo seu dia. Hoje é o dia da advocacia, nós que somos os propulsores das garantias constitucionais. Dr. Marcos Rivoiro, agradeço demais a sua colaboração. Estará na nossa próxima revista também colaborando. Aí eu que vou te entrevistar, tá bom? Será uma honra. E, gente, obrigado pela participação. Um beijo no coração de vocês. Estamos encerrando a nossa live. Boa noite a todos. Obrigado pela audiência, obrigado advogados que participaram, se dedicaram e presentearam a nossa sociedade com artigos tão importantes. Até breve. Tudo de bom.